Hoje vamos colocar 60 personagens furry icônicos no Jogo do Povo, como diz o título. Bem-vindos ao Jogo do Povo. Estamos animadas para todos participarem. Segue a lista de participantes de hoje. Sr. Lobo, Diane Foxington, Sr. Cobra, Sr. Tubarão, Senhorita Tarântula, Sr. Piranha, Gatinha, Maria Chiquinha, Destino, Professor Marmelada, Nick Wilde, Judy Hopps, Chefe Bogo, Dawn Bellawether, Sr. Grande, Flash, Preguiça, Mais, Paul, Mestre Shifu, Tigresa, Tai Lung, Mestre Uber, Macaco, Grow, Víbora, Louva a Deus, Lord Shen, Caio Colecionador, O Camaleão, Pernalonga, Patolino, Lola Bunny, Buster Moon, Jimmy Crystal, Johnny, Gunther, A Fera, Robin Hood, Alex, Elion, Marty, A Zebra, Glória, Melman, Motomoto, Toriel, Asgore, Donkey Kong, Diddy Kong, Rei Kay, Roo, Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Rouge, Shadow, Vector o Crocodilo, Big o Gato, Rei Dedede, Brian Griffin, Richard Watterson, Gato de Botas, James P. Sullivan. Regras básicas do jogo do Lula. Não são permitidos aliados ou ajudantes externos. 2. Nenhuma arma externa, exceto o equipamento necessário para sobreviver. 3. Nada de magia. 4. Habilidades naturais são permitidas. O primeiro jogo é batatinha frita. 1, 2, 3. Avancem quando ela gritar verde e parem ao ouvir vermelho. Após isso, qualquer movimento detectado resultará em eliminação. Velocidade, compostura e habilidade atlética geral são as habilidades mais importantes nesta rodada. Nick e Judy têm experiência policial e já lidaram com alguns criminosos perigosos ao longo de suas carreiras, inclusive voltando à época em que Nick era um vigarista. Flash não é rápido o bastante para esta rodada, mas os mocinhos provavelmente voltariam para buscá-lo, assim como o Sr. Big devido à aliança entre eles. Nesse sentido, a maioria dos vilões também tem grandes chances de sobreviver a esta rodada, já que eles realizaram assaltos de alto risco que poderiam tê-los levado à morte com um único erro. A liderança do Sr. Lobo, a velocidade do Sr. Cobra e a frieza da Senhorita Tarântula ajudariam na rodada. Parece mais um dia de cobrança para os pobres. Robin Hood está seguro pelo mesmo motivo. Ele rouba ouro de líderes corruptos com facilidade, mas até que uma criança faria birra. As habilidades sociais e liderança de Alex mantinham os amigos alinhados, exceto por uma exceção. Para Melman, a ansiedade é severa demais para esse desafio. San Diego. Assim que o sangue fosse retirado, seria o fim de Melman e também de Buster Moon. Buster faz o melhor que pode, mas não é o cara mais observador. Ele também tende a entrar em pânico sob pressão, o que o torna longe de ser o jogador ideal nesse jogo. Jogador... Você foi eliminado. Esses dois morreriam como resultado daquela primeira eliminação brutal. Mas isso levanta a questão, quem seria o primeiro eliminado? Essa questão nos leva aos Looney Tunes. Pernalonga brincou de temporada de patos com Patolino antes de entender o jogo. Temporada de patos. Segurança do coelho. Temporada de patos. Segurança e temporada de coelhos. Fogo na temporada de patos. Enganando o Patolino para correr durante o sinal vermelho e, como resultado, ele sendo o primeiro a perder o jogo. Sabendo como funcionam os Looney Tunes, provavelmente ele vai ficar bem, mas por enquanto é uma reviravolta bem traumática para o Pernalonga. Alguns personagens são tão tapados que se eliminariam sozinhos, como Ricardo Watterson, que é bom em várias coisas. Ele é bom em comer, em ser um homem de família amoroso e, bom, basicamente é só isso mesmo. Ricardo provavelmente esqueceria as regras do jogo, levantaria educadamente a mão para pedir um lanche durante o sinal vermelho e acabaria perdendo por causa da fome. Jogador eliminado. Ele provavelmente se daria bem com Gunther, se não tivesse também perguntado se podia ir ao banheiro. Você foi eliminado. Big, o gato, outro animal bondoso, também seria eliminado cedo. Depois de perceber o quão perigosos esses jogos são, ele provavelmente pularia para ajudar alguns dos jogadores menores, como seu colega Gato de Botas, mas sua bondade e desajeitamento resultariam em uma eliminação precoce. Jogador eliminado. Estamos felizes que Frog não viu isso. Normalmente, os personagens do Sonic cruzariam a linha de chegada rapidamente, mas Sonic pediu para segurarem um pouco, tornando a disputa mais justa. Shadow e Knuckles discordaram e aceleraram, enquanto Tails e Amy preferiram ficar para trás. Infelizmente, isso os deixou em pânico após os primeiros tiros. Amy saiu correndo quase imediatamente, e Tails, impulsivamente, tentou alcançá-la para impedi-la, resultando na morte chocantemente precoce de dois dos melhores amigos do Sonic. Jogadores eliminados. Com vilões competindo, alguns jogadores autoritários naturalmente optam por sabotagem. Podemos ver Rei K. Rool punindo Vector, o Crocodilo, por recusar entrar para a equipe Kremlin. Jogador, você foi eliminado. Rei Dedede, lembrando do trailer de revelação do Smash, foi esperto e manteve distância dessa vez. Lembrando da profecia sobre um guerreiro preto e branco ser sua ruína, Shen, ao ver Paul superior, decidiu eliminar Brian.
E não, Brian, ele não quer autografar uma cópia de Wish You Wanted to Do It. Jogador... Você foi eliminado. Há também a Gatinha, antagonista implacável que busca vingança parcial contra os vilões através do derramamento de sangue. Em particular, ela aproveitaria a tendência do Sr. Tubarão de entrar em pânico, pressionando-o até o ponto em que ele perdesse a compostura. Infelizmente, o nascimento foi acompanhado pelo Sr. Piranha, que avançou contra a Gatinha em busca de vingança, apenas para ser eliminado rapidamente como resultado de quebrar suas próprias regras. Jogadores eliminados. E o último de todos nesta rodada é o ex-prefeito Dom Belvedere. Belvedere, de forma bem estúpida, tentou empurrar um dos maiores competidores por trás. Isso garantiu que essa ameaça desajeitada, mas implacável, fosse uma das primeiras eliminadas. E assim como no filme, a culpa não é de ninguém além dela mesma. Jogadora eliminada. Restam 47 de 60. Vamos ao próximo jogo, Colmeia. As jogadoras devem recortar a forma dos biscoitos. Quem quebrar o biscoito ou não tiver tempo será eliminada. Paciência, firmeza, destreza, criatividade e jogo de cintura serão úteis aqui. Esses caras são animais e já nasceram prontos para o desafio. Personagens com garras, como Gato de Botas, Kit Kat, Nick Selvagem e K. Rool, dominariam seus biscoitos. Personagens frios como Doom, Shadow, Ouriço, Donkey Kong e Diddy Kong têm vantagem aqui. Sim, são selvagens, mas já viu o que eles enfrentam nos jogos do Donkey Kong Country? Qualquer um que consegue sobreviver ao Bramble Scramble sem enlouquecer tem cabeça fria o suficiente para passar dessa rodada. Só digo isso. Muitos personagens poderiam sobreviver nessa rodada, mas alguns ficam um pouco distraídos pelo trauma, o que pode dificultar as coisas para eles. Sr. Lobo, Diane, Senhorita Tarântula e Sr. Cobra sentiriam a pressão após perderem dois amigos próximos, mas, com apoio mútuo e suas habilidades de roubo, conseguiriam se adaptar bem. O mesmo se aplica a Pigtail, a mais sensível das garotas más, que conta com uma amiga sensata e uma líder forte para apoiá-la nesta fase. Pernalonga, ainda se sentindo mal por ter indiretamente causado a morte do Patolino, decidiu ajudar Lola com seus biscoitos para que pelo menos um de seus amigos na disputa sobrevivesse. E ao Sônico, ainda abalado pela morte dos amigos na rodada anterior. Vendo seu amigo tão angustiado, Knuckles manteria a calma e incentivaria Sônico a focar na sobrevivência, já que provavelmente se culpa pela morte dos amigos. Alex, Glória e Marty, os animais restantes do zoológico, também estariam unidos nas dificuldades. Infelizmente, Moto não tem tanta sorte, ignorando o fato de que Motomoto não é muito esperto. Ele também é muito materialista e provavelmente viu a morte de Melma como uma oportunidade para tentar voltar a conquistar a simpatia de Glória. Só veja como eu consigo conquistar rapidinho essa garota deliciosa como um biscoito. Ah, merda. Jogadora, você foi eliminada. Jogadora eliminada. Mestre Hugo preferiu usar o tempo ajudando seus alunos a cortar os biscoitos com segurança, pois já havia aceitado seu destino. Jogadora eliminada. Também sentimos que Lord Shen e Camaleão estariam ocupados demais para vencer esta rodada. Lord Shen e Camaleão provavelmente ficariam paranoicos, achando que todos estavam contra eles, e focariam em cortar rapidamente seus biscoitos para sair da sala, em vez de fazê-lo corretamente. Jogadores eliminados. Com esses contos de advertência fora do caminho, os jogadores restantes sobrevivem à rodada, o que significa que eles avançam para o próximo jogo. Restam 42 jogadores. Vamos para o próximo jogo. Pentáculo de 6 pernas. As regras são estas. Os jogadores vão se dividir em grupos de 5, amarrar as pernas uns aos outros e se mover em conjunto ao redor de uma pista. A cada 10 metros, um jogador vai jogar um mini-jogo até que ele seja concluído, com cada membro jogando uma vez. O objetivo é terminar todos os jogos no prazo, repetindo até concluir cada um. Aqui estão os mini-jogos. Doc G, jogue uma ficha de papel no chão para virar outra. Pedra voadora, jogue uma pedrinha em outra para derrubá-la. Gong é um jogo tradicional coreano, similar aos 5 Marias. Peão, Jag chute um dig no ar 5 vezes seguidas, parecido com o Hack-Sack. Equilíbrio, autocontrole e habilidade são importantes neste jogo, mas o principal é o trabalho em equipe e montar um bom time. Esse é o momento em que alianças e equipes começam a surgir. Os Furiosos 5 perderam um membro no jogo, então os sobreviventes vão se esforçar mais para continuar vivos. Pô, Tigresa, Garça, Louva-a-Deus e Víbora têm as habilidades certas, ainda mais após o intenso treino com Shifu. A gente consegue imaginar o próprio Shifu se unindo a Tai Lung numa tentativa de se redimir pelo passado conturbado deles, e dadas as circunstâncias difíceis, Tai Lung talvez esteja disposto a engolir o orgulho dessa vez. Resta apenas um personagem de Kung Fu Panda que não citamos nessa rodada, Tai, que provavelmente escolheria os lutadores mais ferozes. Ele escolheria Fera, que mesmo com sua moral incômoda, é um dos jogadores mais fortes. Heikei. Rool é mais do que implacável o suficiente para ser útil, assim como Jimmy Crystal, ambos já tentaram assassinar seus adversários cara a cara durante suas respectivas séries.
A escolha final dele é o Professor Marmelada, cuja crueldade nos filmes o torna um bom companheiro de equipe. Implacáveis o suficiente para dar ordens e fazer o que precisa ser feito, eles passariam por essa rodada sem incidentes. As garotas mais recrutariam uma garota boa e discreta como Toriel, que só aceitaria Asgore em sua equipe após muita insistência dele no início. Por fim temos Donkey Kong e Diddy Kong, que jamais sonhariam em deixar seu companheiro de aventuras, Johnny, para trás. Eles jamais deixariam o colega da Nintendo, Rei Dedede, para trás. Ele é bem mais legal que o monarca animal deles. Agora vamos falar dos perdedores. 2 jogadores ficaram sem equipe, o primeiro é Sr. Big. Apesar do nome, Sr. Big não é exatamente pequeno, mas também não chega a ser médio ou grande. Pequeno, talvez. Embora seja chefe do crime, ele não tem a mesma presença de outros tiranos pequenos como o Professor Marmelada. Devido à sua obscuridade, ninguém se sentiria motivado a se juntar a ele. Jogador eliminado. E por mais mal que eles se sintam com isso, este jogo marca o momento em que Nick e Judy precisam deixar o Flash ir. A calma dele ajudou na segunda rodada, mas com um limite de tempo ainda mais brutal e um jogo mais exigente agora, esse bicho preguiça está ainda mais fora do seu elemento do que já estava. Você foi eliminado. Apesar de alguns, como Marty, não terem dedos, acreditamos que os demais jogadores possuem habilidade e trabalham em equipe para avançar à próxima rodada. 40 jogadores, o próximo jogo é Misture-se. Aqui estão as regras. Os jogadores vão ficar em uma plataforma giratória no centro de uma grande sala circular. O número será anunciado em breve. Agora, os jogadores têm 30 segundos para formar grupos desse tamanho e garantir uma sala. Jogadores que não acharem uma sala com o número certo de pessoas serão eliminados. Velocidade, foco e atitude são essenciais nesta rodada. Quais personagens conseguem garantir uma sala para si mesmos e quais realmente fariam o que fosse preciso para conseguir isso? Muitos jogadores passariam por cima dos outros, se preciso. Rei, K, Rool e Kai não pensariam 2 vezes antes de fazer isso, e nem Crystal ou Professor Marmelada, mas como eles logo perceberiam, eles definitivamente não estão à altura dos outros vilões de verdade da lista. Jogadores eliminados. Rouge, Sônico, Knuckles e Shadow têm velocidade e força para sobreviver a esta rodada. O mesmo para Donkey Kong e Diddy Kong, mas por causa do Rei Dedede. Quando a dupla Donkey Kong foi separada na carnificina, Dedede abriu mão de sua própria posição segura para jogar Diddy Kong em uma sala com Donkey Kong, sacrificando sua chance de ganhar o prêmio para que o pequeno amigo do Donkey Kong pudesse sobreviver. Jogador eliminado. Outros personagens também morreriam para proteger amigos. Chefe Bogo não é perfeito, mas reconheceu que subestimou Judy e Nick e no momento certo usou sua força para salvá-los. Jogador eliminado. Da mesma forma, Robin Hood definitivamente não estaria disposto a matar alguém inocente para aumentar suas chances de sobrevivência. Jogador eliminado. Sully e a Fera até têm força para isso, mas certamente não fariam. Além disso, como Kai e K. Rool sabem o quão forte a Fera é, eles provavelmente aproveitariam essa oportunidade para eliminar o menos implacável dos gigantes que restaram em sua pequena e desgrenhada aliança da rodada passada. Jogadores eliminados. Glória, apesar de provavelmente ser a mais forte da turma principal de Madagascar, se sacrificaria de bom grado para que seus amigos pudessem viver mais um dia, e para que ela pudesse se reunir com Melma. Jogador, você foi eliminado. Apesar de Asgore provavelmente não ter esse reencontro emocionante, ele daria a vida por Tariel, pois ainda a ama nos 2 jogos e deseja se reconectar com ela de qualquer forma. Jogador eliminado. Nem todos são tão leais quanto Glória neste jogo. Gatinha percebeu que Trancinha atrasava a equipe e resolveu demiti-la na infame rodada dupla. Jogadora eliminada. Embora mais tarde ela tenha tentado fazer o mesmo com Desgraça depois que ela demonstrou desaprovação, Sr. Cobra não perdeu tempo e salvou o dia. No processo, ele se separou da Senhorita Tarântula, que foi pisoteada no caos. Jogador eliminado. Grow teve destino parecido, ou foi ver como ele estava, mas antes que pudesse, Shifu correu e o empurrou para uma sala segura. Shifu tentou carregar Grow para uma sala segura, mas tragicamente ficou sem sorte perto do final do jogo, tornando esse um dia de verdadeira tristeza para o Guerreiro Dragão. Jogadores eliminados. A última eliminação desta rodada é Johnny. Johnny pode ter experiência criminosa do pai, mas ainda é um adolescente sensível, e não foi feito para competir com lutadores profissionais e ditadores por uma vaga na próxima rodada. Jogador eliminado. Restam 26 jogadores. É hora do próximo jogo. Esconde-esconde. Os jogadores serão divididos em 2 times, escondidos azul e buscadores vermelho. Buscadores ganharão uma faca e devem eliminar ao menos um escondido no tempo limite. Os escondidos terão uma de 3 chaves, podendo acessar várias portas e esconderijos na arena.
Precisam achar uma saída com 3 chaves antes do tempo acabar ou sobreviver por 30 minutos. Para este jogo, os papéis são selecionados aleatoriamente e os jogadores têm alguns momentos para trocar de equipe se quiserem, mas somente se 2 jogadores concordarem mutuamente. É assim que pensamos que as equipes podem ficar. Incluem Sr. Lobo, Diane, Doom, Judy Hopps, Paul, Tigris, Mantis, Lola, Marty, Tariel, Diddy Kong, Sonic e Rouge. Os procuradores incluem Sr. Cobra, Kit Kat, Nick Wilde, Tai Lung, Viper, Kai, Pernalonga, Alex, Donkey Kong, King K. Rool, Knuckles, Shadow e Gato de Botas. Os escondidos buscam furtividade, mas se acharem um procurador, precisarão de velocidade para fugir, ou força para se defender. Os procuradores vão precisar de força e velocidade por razões óbvias, mas também de pura brutalidade para eliminar suas vítimas. Personagens como Knuckles, Sombra, Donkey Kong e Gato de Botas parecem do tipo que não necessariamente gostariam de matar, mas estariam dispostos a isso para sobreviver. Mas quem teria sucesso? Bem, infelizmente o Gato de Botas não é um caso de sucesso aqui. Ele foi atrás do Louva-a-Deus, cuja velocidade se mostrou mais do que o Gato de Botas podia lhe dar. O Gato de Botas, tentando não ser visto como quem falhou em esfaquear um inseto, gastou tanto tempo caçando o Louva-a-Deus que só percebeu o tempo perdido tarde demais. Jogador eliminado. Quanto ao Sombra, achamos que ele teria a decência de desafiar o Sonic, uma luta que o nosso ouriço favorito venceria, especialmente considerando o estado atual de luto do Sonic. Jogador eliminado. Knuckles ganharia de Rouge, mas por pouco, pois ambos não lutariam com tudo para não eliminar o outro. Mas a força do Knuckles está em outro nível, e quando a situação aperta, o lado sentimental da Rouge por ele a faria se render de forma honrosa diante da força dele. Jogador eliminado. E quem o Donkey Kong estava mirando? Zebras! Donkey Kong, sendo ele mesmo um animal selvagem, achou adequado lutar contra outro animal selvagem, então quem melhor do que Marty para ser seu oponente? Jogador eliminado. O objetivo do Donkey Kong é vencer rápido e resgatar Diddy Kong, mas ele esqueceu que K. Rool era o perseguidor, que aproveitou para se vingar de seu segundo grande arqui-inimigo. Jogador eliminado. Agora temos Paul e uma Spoo, que, como sempre, se ofereceu para Viper após uma luta amistosa. Quando ela não acreditou na sua morte fingida, ele simplesmente ofereceu sua vida para que ela pudesse sobreviver. Uma oferta que Viper teve dificuldade em aceitar. Jogador eliminado. O Sr. Cobra, porém, aproveitou sem dificuldades a generosidade do Guerreiro Dragão. Ou, em sua defesa, não disse que a oferta era só para a víbora. Tai Lung afirmou que suas mãos eram T de tigresa, mas como ela já sabia o resultado da luta, Louva-a-Deus, um dos últimos amigos dela, se ofereceu para lutar em seu lugar, acreditando que ele e Tai Lung tinham mais chances de encerrar os jogos. Não esqueça o pequenino. Tai Lung daria ao Louva-a-Deus uma derrota honrosa para encerrar sua participação no jogo da Lula. Jogador eliminado. Sabendo que sobreviveu ao Guerreiro Dragão, Tai Lung sentiria uma estranha mistura de orgulho e vazio. Próximos eliminados, Judy Hopps, Doom e Lola. Jogador eliminado. Lola e Judy são fortes, mas contra monstros como Kai e Krul dificilmente sobreviveriam aqui. Quanto a Doom, Kit queria lidar com ela antes que se tornasse um problema ainda maior. O que mal sabia ela, acabaria trazendo ainda mais problemas com Snake. Como o tempo acabou sem eliminar outro jogador, Alex, Bugs, Nick, Wilde e Viper foram eliminados. Jogadores eliminados. Ei Viper, ao chegar no além, peça desculpas ao Paul pelo mal entendido. Restam 12 jogadores. Hora do próximo jogo, bolinhas de gude. Jogue o jogo escolhido com seu parceiro. Quem pegar as 10 bolinhas vence. O perdedor é eliminado. Os jogadores se unem em duplas. No entanto, é revelado que eles jogarão um contra o outro, ou seja, seu oponente provavelmente é a pessoa mais próxima de você no jogo. Você pode jogar por sorte ou habilidade, de forma justa ou desonesta. Mas uma coisa é certa, você vai ter que eliminar quem estiver ao seu lado para poder avançar. Vocês já conhecem as regras, então vamos ver quais duplas de aliados antropomórficos duelarão. Sr. Lobo enfrenta Diane Foxington na primeira rodada. Lobo e Diane são ambos ladrões habilidosos com muita experiência, mesmo que tenham deixado o passado criminoso para trás em grande parte. O estilo de vida honesto e o cuidado mútuo deles nos fazem crer que prefeririam um jogo limpo. Sem truques, sem sacrifícios emocionantes, nada disso. Embora Diane tenha mais experiência geral, estamos dando uma leve vantagem para Lobo, que parece estar sempre 3 passos à frente de todos ao seu redor. Exceto que, conhecendo ele, provavelmente tentaria perder de propósito para que Diane pudesse sobreviver, talvez jogando um jogo relacionado a lançar bolinhas de gude, mas jogando pedrinhas no lugar. Diane quase foi eliminada nesta rodada, mas tem boas chances de chegar à final. Jogador eliminado. Tigresa contra Tai Lung é o próximo. Eles já lutaram em situações diferentes, mas como ambos sabem o resultado, pensamos que jogariam um jogo de precisão. As 20 bolinhas seriam lançadas uma a uma. Quem pegasse mais sem sair do lugar ganharia. A disputa foi acirrada, mas Tai Lung enfrentou Tigresa de igual para igual e perdeu por pouco.
Apesar disso, Tigresa o incentivou a agir pelo bem dos outros nas próximas rodadas. Jogador, você foi eliminado. Toriel. Vs Donkey Kong nasceu da compaixão de Toriel por Donkey Kong triste pela morte de Diddy Kong. Após perder seus filhos, Toriel entende esse sentimento e, ao descobrir o real propósito do jogo das bolinhas, perdeu de propósito. Incentivando Donkey Kong a proteger sua família, ela se entregaria aos guardas e deixaria o líder avançar para outra rodada, talvez se vingar do crocodilo. Jogador eliminado. Falando em revanche, o próximo é Sr. Cobra vs Gatinha. Ambos são excelentes em prever ações alheias, tanto em combate quanto em alianças. Irritados com o desprezo da Gatinha pelo time e o assassinato do Destino, o Sr. Cobra propõe se unir a ela. Nos conhecemos bem, então é melhor estarmos juntos, certo? Acreditando que o espírito do Sr. Cobra estaria quebrado e que ele não teria mais moral alguma, a Gatinha concordou com isso. Alerta de spoiler, Gatinha não devia ter aceitado, pois Sr. Cobra comeu todas as bolinhas dela assim que o jogo começou. Deviam ter avisado se fosse contra as regras. Jogadora eliminada. Kai contra Recarregra, os dois jogadores mais implacáveis que restaram na disputa. Ambos são praticamente pura maldade, e isso vale em dobro para Kai, que cospe na cara de quem é gentil com ele. Kai planejava enganar Recarregra para jogar estratégia, pois ambos tinham experiência em exterminar espécies e habitats. Seu objetivo era atacar de surpresa enquanto o Rei Kremlin estivesse distraído. O Rei K. Regra já sobreviveu a várias surras do Donkey Kong, mostrando grande resistência. Ao contrário de Kai, Carregra não se esconderia atrás de falsas aparências. Ele mostraria sua maldade ao conquistar todas as bolinhas do Kai e aniquilá-lo. Jogador eliminado. Por último nessa rodada, temos Knuckles contra Shadow, e para a última partida desta rodada, certamente é a mais fácil de decidir um vencedor. Shadow é tanto mais inteligente quanto mais implacável do que Knuckles, o que significa que o guerreiro mal de Equidna está fora do jogo. Jogador eliminado. Restam 6 jogadores, agora vamos ao penúltimo jogo, pular corda. No jogo, os jogadores atravessam uma ponte perigosa, evitando ser derrubados por uma corda de pular gigante estilo Double Dutch. Eles devem ter cuidado, pois a corda acelera com o tempo e há só 20 minutos para atravessar. Diferente das pedras de vidro, aqui não depende de sorte, só de pura agilidade, velocidade e sangue frio. Coragem, equilíbrio e timing são essenciais para superar essa fase. Pessoas de bom coração podem ajudar os jogadores mais fracos a atravessar, mas aqueles com uma natureza mais travessa podem facilmente sabotar o jogo para aumentar suas próprias chances. Vamos ver quem ainda está de pé. Diane Foxington, Sr. Cobra, Tai Lung, Donkey Kong, Rei K. Rool, Sombra. Um grupo forte nessa rodada, todos poderiam passar facilmente. Sombra não precisa de explicações, assim como Diane e Tai Lung, cuja força e habilidade nas artes marciais são notáveis. Em seguida, o Rei Queruel se une ao Sr. Cobra, posicionando-o no centro da ponte para facilitar sua travessia. Cobra ainda estava empolgado por ter vencido Gatinha na última rodada, então achou que a parceria com K. Rool era legítima, mas assim que K. Rool atravessou, ele expulsou Cobra da competição. Jogador eliminado. Infelizmente para o Rei Arrogante, Donkey Kong estava apenas esperando a oportunidade certa, e assim que K. Rool chegou ao final, Donkey Kong decidiu enfrentá-lo, dando uma surra em K. Rool e retribuindo tudo o que ele fez ao longo dos anos. Jogador eliminado. 4 jogadores restantes. Agora é hora da rodada final. Prepare-se para o nosso último jogo, Espião Jogo da Lula. Esse jogo foi criado para pelo menos 4 jogadores, com pelo menos 3 eliminações. Os jogadores apertam um botão em cada torre para iniciar e tem tempo limitado para empurrar pelo menos um adversário vivo para fora da torre. Quando um jogador for empurrado, os outros seguem para a próxima torre. No entanto, muitos jogadores permanecem na torre final em formato de círculo quando o tempo acaba. Após pelo menos um jogador ser eliminado, quem restar será coroado como vencedor ou vencedores do jogo da Lula. Os jogadores podem escolher entre usar diplomacia para formar alianças ou partir direto para o confronto e ver o resultado. Torre quadrada. Com apenas 4 jogadores restantes, os lutadores que sobraram chegam a uma realização assustadora. Apenas um deles será permitido viver. Enquanto Diane, a mais sensata dos 4, começa a negociar com os outros para encontrar a solução menos bárbara possível. Tai Lung destaca que a luta é inevitável, então sugere que aconteça logo. Donkey Kong sente falta do Diddy Kong enquanto pensa em bananas. Felizmente para esses 3, Shadow, que poderia derrotar todos eles, exceto talvez o Donkey Kong com uma mão amarrada nas costas, perdeu o interesse na competição, vendo que isso só leva a mais escuridão. Ele basicamente diz: resolvam sozinhos, já ganhei uma. Jogador eliminado. Torre Triângulo. Com isso, os 3 finalistas estão decididos. Diane, Tai Lung e Donkey Kong ainda estão na disputa. Obviamente, Diane é a mais fraca desse grupo, mas os outros ainda hesitariam em matá-la diretamente. Tai Lung está disposto a comprometer seus princípios, apesar desses jogos o fazerem repensar um pouco. Jogadora eliminada. Quanto ao Donkey Kong, ele só quer muito voltar para casa e ver o resto da família dele. Depois de uma morte necessária por parte da Diane, os 2 finalistas se preparam para a batalha. Torre do Círculo. Tai Lung e Donkey Kong sabem que só há uma maneira de sair desse inferno, uma luta até a morte.
Tai Lung parece o vencedor óbvio. Apesar de menor que Donkey Kong, é mais inteligente e estratégico. Ele possui disciplina extrema e habilidades marciais que rivalizam com os 5 Furiosos e o Mestre Shifu. Vencer essa batalha permite que ele derrote os supervisores dos jogos distorcidos e se torne digno do título de Guerreiro Dragão. Sim. O poder do pergaminho do dragão está bom. Não devemos subestimar Donkey Kong. Mesmo sem novas transformações, ele é muito forte, atravessa terrenos e os arremessa como projéteis. Olha aquela torre suja e empoeirada, ele consegue lidar com isso, né? Bem, sendo ou não, ainda não basta, pois Tai Lung desvia e rebate tudo que Donkey Kong lança. Quando o Rei da Selva cai, Ti Lung faz uma reverência em respeito ao seu último oponente na disputa, mas está longe de ser seu último adversário do dia. No dia seguinte surgiram relatos de uma ilha misteriosa com jogos infantis clássicos em versões mortais. Uma denúncia anônima revelou uma cena chocante. Vários corpos, 59 memoriais artesanais e um bilhete. Parabéns a Tai Lung por ganhar o jogo da Lula e boa sorte na busca por redenção.